Carpe diem, meus amigos, Carpe diem. Estamos aqui de volta novamente depois de muito tempo sem vídeo, sem podcast, sem nada, sei. Mas eu tô aqui justamente para explicar sobre o porquê eu fiquei tanto tempo sem fazer nada e de tudo que eu passei, pois foi um período muito sombrio. Eu já adianto vocês, foi um período mais sombrio da minha vida. Eu nunca estive tão mal em toda a minha vida mesmo. E foi muito difícil e sinceramente eu nem sei como eu tô aqui hoje, sabe? Pois eu cheguei no auge da minha depressão. Eu caí tão fundo que eu não conseguia mais ter perspectiva de futuro, sabe? Foi algo muito sério. Eu jamais imaginei que um dia eu passaria por isso, sabe? Eu já estava acostumado com a depressão, já estava acostumado com a ansiedade, mas eu nunca imaginei que chegaria a um nível tão alarmante quanto chegou. Eu caí demais, assim, nesses últimos meses, assim. Eu consigo marcar uma data que começou a coisa a ficar forte mesmo, para vocês entenderem. Foi uma semana antes do Natal. Foi ali que as coisas desandaram, foi ali que a coisa ficou séria mesmo. E eu já vinha de uma... assim, eu tava numa decadência muito grande, sabe? Eu estava mesmo vendo que a depressão estava subindo, que a ansiedade estava subindo. E o corpo estava dando sinais de que algo estava por vir. Só que eu não poderia imaginar mesmo que seria algo tão grande quanto foi. Foi ridículo, sabe? Foi horrível. E nesse período, eu não só não consegui fazer vídeos aqui pra vocês, consegui gravar podcast, mas eu não estava conseguindo viver. Assim, foi algo tão sombrio que eu só conseguia dormir pensando em acordar e acordar pensando em dormir. Sabe, era um ciclo assim que eu gastava tanto tempo brigando com os meus pensamentos pra tentar ficar bem que eu não tinha energia pra nada, sabe, eu não saía de casa, eu não saía do meu quarto, eu não conseguia comer, sabe, era uma vida pra mim conseguir comer alguma coisa, eu tinha perdido o paladar, eu tinha perdido a vontade de viver, sabe, eu tava no fundo do poço mesmo, e naqueles níveis alarmantes de depressão que... Eu sinceramente, de novo, eu sou enfático a dizer isso porque eu não imaginava que um dia eu passaria por isso. E acho que ninguém imagina, assim, por mais que os tempos são difíceis, a gente, às vezes, acaba nos pegando de surpresa, sabe? Quem é que vai imaginar que um dia nós vamos estar tão ruins assim? E foi um período muito difícil mesmo, eu não consegui fazer nada, eu parei com tudo, sabe? Com tudo mesmo, eu perdi mesmo a vontade de viver. E foi um período sombrio porque... o que eu tive, assim, além de cair tudo, além de estar ali zerado, estar no fundo do poço, estar no mais baixo possível da depressão, eu tive uma coisa chamada pensamentos obsessivos. Sim, vou dar uma explicada rápida nisso só para contextualizar, né? Mas esses pensamentos obsessivos geralmente são pensamentos horríveis que vêm quando você está depressivo mesmo. E são pensamentos horríveis que ficam em um ciclo vicioso, assim, literalmente vicioso, porque é o mesmo sintoma de um vício. Você fica viciado em pensar coisas ruins e você não consegue parar de pensar nisso. Você só fica pensando naquilo, e isso estraga seu dia, sua semana, seu mês, seu ano e sua vida, se você deixar. É uma coisa que vai te consumindo cada vez mais e se você não lutar de alguma forma, ele vai cada vez mais te deixar pra baixo. E foi assim comigo. E eles vêm do nada. É um pensamento que gruda na sua cabeça e acaba com sua vida. E isso me pegou muito forte. E me pegou muito de surpresa, sabe? Eu já tava com todas as defesas ali, já tava tudo aberto, sabe? Eu não tava mais conseguindo me proteger, porque eu tinha chegado no fundo. E veio isso e acabou com a minha vida, sabe? Acabou. E hoje esse podcast eu vou dedicar justamente pra falar como foi a minha experiência com isso. E como eu fui conseguindo controlar isso ao ponto de eu estar... um pouquinho mais estável hoje, porque eu ainda estou lutando contra isso, sabe? Eu ainda não ganhei essa luta e ainda pretendo ganhar. Eu estou fazendo tudo possível para sair disso, mas está muito difícil. Só que graças a Deus, eu hoje consigo vir aqui com vocês e conversar com vocês, ter uma conversa franca e falar e explicar certinho tudo que aconteceu, tudo que eu estou passando. Mas enfim, foi um período terrível, porque, de novo, eu não conseguia fazer nada. Sabe, eu não conseguia, era horrível pra mim dormir, era horrível pra mim acordar. E eu não conseguia preencher, eu não conseguia enxergar, porque o que esses pensamentos falavam? Esses pensamentos horríveis que eu tenho, eu até não vou entrar muito em detalhes, porque eu tenho medo deles voltarem. E esse medo sempre fica, né? Mas era basicamente pensamentos ali que me condenavam a algo sem volta, a algo que eu não tinha como ganhar. Me condenavam
a viver uma vida ridícula, me condenavam a dizer que eu já perdi. E a partir do momento que você percebe que você perdeu, em tese, que você só consegue pensar que você perdeu, porque era isso, era um ciclo onde eu tentava argumentar ali e chegava no lugar, mas ia encontrando cada vez menos respostas, e a única resposta que sobrava era que já estava tudo perdido. Então quando tá tudo perdido, por que você vai fazer algo para tentar ganhar, se você já sabe que você vai perder? Entende? E isso me nutriu tudo, sabe? Eu fiquei sem nada mesmo, fiquei jogado às traças ali, porque de fato não tinha como ganhar disso, porque esse pensamento, o pensamento obsessivo, quando ele vem, ele é um pensamento automático que, de novo, não tem como você ganhar, porque não é você que está pensando isso, sabe, ele é automático, então não tem como você controlar, ele vem, você querendo ou não, você tentando ou não, e é simples assim, só um pensamento já é capaz de nos deixar no chão, e nos deixar miseráveis, isso que é um horror, sabe, foi uma experiência terrível, e eu não sei como estou aqui, de novo. Eu ainda não sei, pra mim é surreal que eu saí daquilo, que eu saí da fase mais difícil daquilo. E eu vou enfatizar muito bem como foi a caminhada pra que talvez possa servir pelo menos um pouquinho pra cada um de vocês, pra vocês não entrarem nessa, ou se entrarem, terem uma esperança ainda de sair. Pois quando você chega nesse momento, você perde a esperança, sabe? Tipo, é quase como se fosse o pensamento de toque, sabe? Toque, transtorno obsessivo compulsivo, lá, tudo certinho. Ele também é uma coisa viciosa, assim, que você tenta procurar maneiras ali de sanar essas coisas, só que você entra num ciclo que só consegue ficar repetindo as mesmas coisas e isso só vai te jogando pra baixo. E era assim comigo porque, às vezes, ali eu tava tendo isso e aí, o que representava isso de fato, né? Porque é muito difícil, né? Eu tô expressando aqui pensamentos e como eu estava fisicamente, digamos assim. Pra exemplificar melhor, eu estava tendo ataques de pânico, meus amigos. Chegou nesse ponto, eu estava tendo ataques de pânico, onde eu achava que estava tudo errado, que estava tudo dando errado mesmo, naquele exato minuto estava tudo errado, todas as coisas estavam erradas, e alguma coisa ia acontecer comigo, eu entrava em desespero, e eu ia rodando sempre a casa aqui, ia falar com a minha mãe, ia falar com a minha avó, ia falar com meus tios, e pra ver se perguntava, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, não sei o que tem, e eu vi que tava tudo bem, ali alimentava esse vício pra que 15 minutos depois eu ia lá e perguntava de novo pra tentar sentir um pouquinho melhor, entendeu? Então, vocês veem como é um ciclo mesmo, como é um vício, porque no fim isso só alimentava a ansiedade. Que diferença faz perguntar pra alguém se tá bem ou não, sabe? Mas só por alimentar aquilo, virava uma bola de neve e não passava. Então eu tive ataques de pânico esse tempo todo, sabe? E ataques mesmo, assim, do coração até bater mais rápido, de suar, mesmo sem estar tão calor, né? Porque é de noite, ventilador ligado, tudo, e mesmo assim eu não tava bem. E eu sofri, sabe? Sofri demais, como eu nunca achei que eu sofreria. E foi horrível, sabe? Mas felizmente eu tô aqui, sabe? As coisas estão bem. Ainda vão ficar melhores. E no podcast de hoje eu vou falar pra vocês como foi a trajetória, como foram esses dias alarmantes. E o que eu fiz pra conseguir me manter de volta e conseguir pelo menos dar uma melhoradinha a ponto de estar aqui com vocês hoje. E peço perdão pela essa longa introdução, mas achei ela extremamente necessária para dar uma satisfação a vocês, a todos vocês. E agradecer também o apoio de todo mundo. Eu sei que eu fiquei bem recluso nesses dias, sabe? Eu nem abri rede social alguma, assim. Eu abri às vezes o Twitter para ver alguma coisinha ou outra, mas fiquei sem postar nada. Facebook, Instagram, essas coisas eu nem olhei, mas eu sei que agora e quando eu passei também, vocês ficaram preocupados e tudo mais, vocês mandaram forças para as poucas pessoas que eu falei, então eu agradeço essas pessoas e agradeço a todos vocês também que vão mandar forças agora depois de eu falar tudo isso, então já agradeço de antemão e agradeço também aí aos padrinhos aí, a quem colabora com o podcast, sabe, que é o Gabs e também o Pedro Murilo, que estão aí e fortalecem muito esse projeto, que ainda vai dar suas cacetadas, esse projeto aqui ainda vai pra frente, com certeza, assim, eu garanto a vocês que eu vou voltar a dar meu máximo nisso aqui, então agradeço já os dois pelo apoio, e eu agradeço também a todos vocês aí que estão assistindo agora, que estão comentando e tudo mais, porque vocês fazem parte da minha vida e de uma maneira muito boa, de uma maneira muito positiva, vocês já estão no meu coração
Isso é muito importante mesmo pra mim. E caso vocês queiram apoiar aqui também, tem o nosso Pix, que é figurantepodcast@gmail.com. E lá você pode mandar qualquer quantia, que já vai estar ajudando demais mesmo. Você pode mandar alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário que eu vou ler também. E tem o nosso Padrim também, que tá aí na descrição, só vocês dão uma passada aí. Lá tem um texto explicando tudo certinho, as recompensas e tudo mais, e o intuito mesmo do que pra que ele serve, tudo certinho lá. Vocês dão uma passada lá que vai estar legal. Mas agora, finalmente, depois de tudo isso posto, vamos finalmente entrar de cabeça na nossa cabeça. Como foram os dias de vocês? Os meus foram péssimos, mas vamos carpir o momento para ver se conseguimos tirar algo de positivo disso. E bem, como vocês sabem, né, eu passei muito mal mesmo. Eu cheguei no auge da minha depressão. E tudo isso, sabem por quê? Porque eu cheguei à conclusão, e essa conclusão me machucou muito na época, mas eu concluí que eu estava condenado. Sim, eu estava condenado. Mas condenado ao quê, vocês me perguntam? Bem, eu percebi que eu estava condenado a viver. E isso foi suficiente para me deixar maluco. Isso foi suficiente para me fazer desistir de tudo. Isso foi suficiente para me fazer ficar tanto tempo sem querer sair da minha cama. Foi o peso e o medo de querer viver. Sim. Tudo para mim perdeu sentido quando eu percebi isso. Tudo para mim perdeu a razão. Sabe, eu perdi a minha razão de existir. Eu perdi a minha vontade de viver só pensando nisso. Sabe, eu percebi que eu estava condenado a viver uma vida. E isso me deixou muito mal. Vocês não fazem ideia. Eu tive ataques de pânico. Eu tive esses pensamentos obsessivos. Eu cheguei no ápice da depressão. A minha ansiedade estourou. E eu não conseguia nem mais comer direito. Era sempre tentando combater esses pensamentos, justamente porque uma coisa simples me veio na minha cabeça, que eu sou humano. Me veio na minha cabeça que eu sou uma pessoa, e como uma pessoa eu vou ter que viver uma vida. E isso foi suficiente para ligar todos os gatilhos possíveis de que tudo daria errado. Foi o período mais sombrio da minha vida, assim. Eu passei muito mal e ainda estou mal, sabe? Apesar de ter me levantado um pouco, eu ainda estou sofrendo muito e fazendo tudo que é possível para conseguir ficar um pouquinho melhor. Mas esse pensamento, de novo, foi suficiente simplesmente por ter medo de viver. Porque é contraditório, sabe? Não era o medo de morrer, porque morrer acabou passando a virar uma esperança. Morrer virou uma esperança nesse momento, e eu só consegui enxergá-la como algo positivo e viver como algo negativo. E com isso me deu uma confusão na cabeça, e isso não fez bem pra mim. Foi muito difícil. Foi difícil demais esses períodos. Eu não consigo colocar em palavras a dificuldade que foi. Os ataques de pânico, as noites mal dormidas, onde eu deixei a casa inteira maluca, onde eu deixei pessoas preocupadas, e onde eu me machuquei mais ainda, e machuquei outras pessoas por tabela. E é sobre essa experiência que vai ser o meu podcast hoje, que vai ser o episódio de hoje. Eu vou falar pra vocês como foi essa jornada e como eu sobrevivi nesse inferno. E hoje estou aqui. Foi um período muito difícil mesmo. Acho que vocês já fazem ideia da dimensão, pelo tanto que eu friso isso. Mas foi difícil, sabe? Eu praticamente não conseguia fazer nada, assim, praticamente mesmo. Literalmente eu só acordava tentando dormir e dormia tentando acordar, porque foi um período assim que eu não tinha pra onde correr. Sabe, como eu disse, foi uma semana antes do Natal. Foi ali temporada de festas e tudo mais, e eu perdi tudo isso, sabe? Eu perdi Natal, perdi Ano Novo, eu perdi tudo. E foram dias horríveis, semanas, meses que eu passei. E eu vou contar pra vocês as pequenas coisas que me ajudaram a me manter, que me ajudaram nessa escalada, assim. Primeiro eu vou dividir em dois atos, talvez, do tempo sombrio e do tempo que as coisas
estavam melhorando, assim. O Tempo Sombrio era o período onde eu não sabia de nada, onde eu fui pego de surpresa e onde eu estava maluco e não via mais razão para nada. E o tempo um pouco melhor é justamente um tempo onde eu já tinha assimilado melhor as coisas, já tinha passado um pouco o susto e eu comecei a ver as coisas de uma maneira mais racional. Então eu vou separar nesses dois para ficar bem claro para vocês. Eu vou falar desse Tempo Sombrio. E por que eu frisei que o Tempo Sombrio foi justamente nessa temporada de festas? Porque geralmente quando eu tenho algum problema assim relacionado à mente, né, relacionado a essas coisas, esses problemas que eu sempre comento aqui para vocês, geralmente quando nós temos isso, nós recorremos. Nós temos para quem recorrer, assim, não só para nossos amigos, para nossa família, mas a gente busca profissionais nessa área, sabe? A gente busca psicólogos, psiquiatras e tudo mais. Só que justamente nesse período era onde não tinha nada disso, sabe? Esse período era justamente o período onde todo mundo tira recesso, onde todo mundo tá preocupado com outras coisas, e aí foi como se parecia que a coisa que me deu escolheu quando quis aparecer, sabe? Pareceu muito calculado pra ser por acaso, mas foi. E foi um período muito, muito ruim, porque eu não sabia, sabe? Eu não tinha um remédio pra tomar que iria me ajudar nisso. Eu não tinha um conselho que alguém me deu, que me passava a confiança de que iria dar certo se eu seguisse, sabe? Foi um período muito difícil, eu fiquei muito recluso nisso. E assim, mas mesmo assim eu ainda encontrei alguns pilares para me sustentar. E assim, eu posso dizer, vai parecer estranho, vai parecer maluquice, mas uma das coisas que mais me ajudou, e um dos amigos que eu acabei fazendo, foi o meu ventilador. Sim, eu fiz amizade com o ventilador, meus amigos, porque quando chegava a noite, não tinha mais nada pra fazer, não tinha mais nada pra falar, eu ficava no quarto e eu ligava o meu ventilador, e pra tentar parar esses pensamentos que não paravam, sabe, que não paravam, era uma metralhadora, era algo constante na cabeça e não tinha nada que distraísse, eu buscava alguma coisa pra focar, pra ver se aliviava. E eu olhava pro ventilador e olhava bem de perto, assim, bem de perto no sentido de focar, não de meter a cara no ventilador, mas bem focado mesmo no ventilador e em tudo que ele mexia no quarto, sabe? Ele girava, ele ia passando e eu via ali algumas coisas se mexendo. Eu via a lâmpada, por exemplo, indo pra lá, indo pra cá. Eu vi algumas roupas que estavam ali se mexer, vi alguns posters, sabe, algumas daquelas imagens que nós temos por aí grudadas nas coisas também se mexer. E olhava para tudo, como ele mudava o ambiente, e olhava para o vento, olhava para o barulho que ele fazia. E aquilo ali foi uma das coisas que ajudava a aliviar, porque eu simplesmente olhava aquilo e não sobrava muito espaço para outras coisas, porque eu focava demais. Então, no período mais caótico mesmo, o meu melhor amigo foi o meu ventilador, sabe? Quando já nessas horas onde eu estava sozinho, e sozinho comigo mesmo, justamente com a pior pessoa que podia estar ao meu lado, que era eu encontrei esse amigo e foi muito importante, sabe? É uma coisa boba, uma coisa besta, uma coisa insignificante, mas olhar para isso me fazia melhor, fazia sair um pouco daquele estado que eu estava. E agora, tentando explicar, sabe? Em que estado eu estava? Eu estava sem perspectiva nenhuma do futuro, porque eu me condenei ao futuro onde eu jamais seria capaz de ganhar. Eu perdi todas as esperanças, eu olhei para a vida e a vida não olhava de volta para mim. Sabe, eu olhava aquilo como um desafio que jamais eu cumpriria. Eu não me via conseguindo evoluir, eu não me via conseguindo sobreviver, sabe? Eu não enxerguei um futuro. E de novo, eu não posso, por mais que eu queira, eu não posso falar pra vocês tudo que aqueles pensamentos me diziam, porque eu tenho muito medo ainda. Tenho medo demais de tudo que eles podem
fazer ainda, porque eu sei que eles estão lá. Eles não sumiram, eu sei. Eles são insistentes. Mas, por enquanto, estão no lugar que não estão na urgência, digamos assim, sabe? Eles estão lá mais afastados, graças a Deus. Mas uma das coisas que me ajudou foi realmente olhar o ventilador e ver os movimentos que ele fazia. E claro, eu tive um apoio absurdo da minha família, tive um apoio absurdo de amigos mais próximos também, e isso ajudou ainda mais. Mas foram períodos muito solitários, e esse solitário é horrível, porque de novo não existe companhia pior do que nós mesmos muitas vezes. E aquilo me deixou maluco, sabe? Eu tava pirado naquilo, eu não conseguia enxergar nada, eu tentava. Sempre olhar o movimento das coisas era o que me fazia bem, sabe? Às vezes eu saía de carro e olhava para as ruas, olhava para as pessoas e imaginava o que se passava com cada uma delas. E simplesmente o movimento ali do carro era o que estava me ajudando. E eu pensava muita coisa. E se eu conseguia pensar muita coisa, aqueles pensamentos ficavam um pouco mais afastados. Mas foi um período terrível, meus amigos. Foi muito doído. E nesse tempo eu fui levando assim. Porque não adiantava eu brigar contra esses pensamentos, no sentido de tentar argumentar contra eles. Falar, não, eu vou conseguir viver uma vida boa. Porque eles sempre acabavam no mesmo lugar. Sabe, eu sempre me refutava em todos esses argumentos, porque ali, aqueles pensamentos, assim, ninguém pode prever o futuro. Então aqueles pensamentos obviamente não eram reais, porque ninguém pode prever o dia de amanhã, ninguém pode prever o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Ninguém consegue fazer isso. Então, obviamente aquilo não era racional, só que a racionalidade nunca foi o problema, e sim o problema do lado emocional que estava todo destruído. Então era sempre uma hipótese onde eu iria perder. Então como é que eu ia jogar contra isso? Como é que eu ia lutar contra isso? Não tinha como, porque todo argumento ia entrar no mesmo ciclo vicioso, que não ia levar a nada, que ia levar apenas a derrota. E foi assim que eu fui vivendo. E era muito difícil viver assim, porque sem futuro nós não temos presente. E de passado ninguém pode viver. E isso foi alucinante, sabe? Foi alucinante. Eu não consigo nem replicar pra vocês como foi. Eu não consigo explicar pra vocês o tamanho da angústia que eu senti. E do quão desolado eu fiquei. E do quão atormentado eu ficava naquelas noites, naqueles dias. Então, olhar o movimento das coisas me ajudava, porque me dava um fundinho de esperança, porque se tudo se movimenta, talvez um dia eu pudesse me movimentar também, sabe? Talvez um dia eu pudesse me movimentar para um futuro melhor. E é o que eu tô fazendo agora, né? Mas de novo, nessas semanas aí eu não tive como buscar um apoio profissional. E foram umas 2 ou 3 semanas assim, mas pareceram anos, sabe? Foi muito cansativo. Mas aí, depois desse tempo, finalmente, eu consegui ajuda profissional, consegui entrar em contato com a minha psicóloga. E aí as coisas melhoraram numa velocidade absurda, sabe? Foi da água pro vinho. E foi um absurdo mesmo. Eu não sei nem como agradecer. Mas depois que eu voltei e consegui começar a terapia, as coisas foram fazendo muito mais sentido, porque por mais que nós ouvimos conselhos, ali nós estamos ouvindo alguém que tem o gabarito de como te tirar dessa situação, e você tem uma confiança de que se você se esforçar e tentar seguir aquela linha, as coisas vão começar a melhorar. Então buscar ajuda profissional é essencial nessa situação, sabe? Não tem outra solução, não tem outra saída. E na terapia me fez rever e ver muita coisa. E uma delas foi ressignificar todos esses pensamentos, sabe? Ao invés de tentar lutar contra eles, ao invés de tentar ignorá-los e jogar para debaixo do tapete, e na terapia eu percebi que o que eu mais tenho que fazer é justamente usar isso como força para mim crescer, sabe? Tratar isso não como o fim do mundo, mas como um alerta de que eu tenho que crescer. Um alerta de que eu tenho que evoluir e usar isso de uma maneira positiva e não destrutiva, sabe?
muitas vezes nós não colocamos muita pressão, sabe? Muita pressão pra tudo. E às vezes essa pressão não é racional, e às vezes essa pressão não é boa. E tudo que eu aprendi, basicamente, era pra me transformar, sabe? Transformar algo destrutivo em algo positivo, sabe? Ressignificar as coisas, ressignificar tudo isso e usar como combustível para o crescimento. E o que eu digo, isso não é somente algo para evoluir mentalmente, mas fisicamente, no plano físico, com ações, não somente com pensamentos. E assim que eu comecei a ir na psicóloga e tive esse primeiro contato e tudo mais, eu também comecei a mudar os meus afazeres aqui em casa, sabe? Comecei a querer crescer como pessoa, a querer saber das coisas, a querer ser mais dependente, a querer descobrir como é feito muitas coisas, a querer aprender cada dia mais, pelo menos um pouquinho, mesmo que seja por inércia, mesmo que seja por osmose, sabe? Tentar sempre aprender pra gente sempre crescer um pouquinho. Foi onde eu saí, sabe? Foi o grande quê da questão. Nesse tempo eu comecei, uma coisa que me ajudou muito, além disso, foi que eu comecei a ir ajudar minha avó no serviço, sabe? Minha avó trabalha limpando túmulos no cemitério, e eu comecei com ela pra ajudá-la, sabe? Ser um ajudante ali, limpar também, tem vários, sabe? É uma coisa de horas ali, é como se fosse uma terapia também. Porque você chega lá de manhã e vai sair só à tarde, depois de muito esforço, tudo mais. Então, esse ato aí de ir e me afastar de muita coisa, porque lá é uma calmaria danada no cemitério. E também lá tem muitas construções que são bonitas e dão uma paz absurda. E lá eu encontrei essa paz pra mim. E fazendo isso, sabe, fazendo alguma coisa ali, me ajudou muito, sabe, me ajudava muito, porque ali eu conseguia limpar um pouco a cabeça, esses pensamentos não atacavam tanto, porque eu estava fazendo algo mecânico, e num lugar onde não tinha distrações, sabe, num lugar onde eu podia ficar mais em paz. E ali foi um arco quase que, eu costumo dizer que ali foi o meu arco de eu não tenho inimigos, sabe. Foi o arco do Thorfinn, quando vai pra fazenda, foi eu indo pro cemitério. E lá eu vi uma coisa interessante, sabe? Indo no cemitério eu vi uma imagem que ficou na minha cabeça. Porque eu vi simplesmente uma teia de aranha em cima de um túmulo, né? E tinha uma barata com uma pata só presa nessa teia de aranha. E ela tava lá, ela é imóvel. Sabe, somente isso. Uma pata presa ali foi o suficiente pra ela não se mexer mais. E ela tava ali parada. E eu vi essa imagem, uma barata com uma pata enroscada numa teia de aranha. Eu olhei para aquilo bastante. Eu refleti e eu me enxerguei ali, sabe? Eu me enxerguei na barata. Porque eu me senti preso. E preso a quê, vocês me perguntam? Preso aos meus próprios pensamentos. Sabe, eu me senti preso aos meus próprios pensamentos, e meus próprios pensamentos eram o que me impediam de continuar caminhando. Sabe, eu me cheguei àquilo. Assim como uma barata não tem valor nenhum para a sociedade, eu também me senti sem valor algum para mim mesmo. E isso me fez refletir, sabe? Aquela imagem da barata presa na teia de aranha entrou na minha mente e me esclareceu muita coisa e me fez repensar em tudo praticamente da minha vida. Foi uma imagem que eu não sei explicar, mas aquilo mexeu demais comigo, porque eu me enxerguei ali. Aquilo tudo passou a fazer sentido pra mim, eu percebi que as coisas precisavam mudar. E além disso eu também passei a tentar cozinhar. Olha só, passei a tentar aprender a fazer coisas assim pra mim me virar sozinho, sabe? Acho que talvez esse foi o meu principal objetivo, aprender a ter essa dependência, perguntar sobre as coisas e estar ali na cozinha, sabe? Às vezes até como ajudando minha mãe, às vezes nem eu fazendo as coisas, mas ajudando e fazendo alguma coisinha também. Eu me sentia como o Guinho com a Palmeirinha, sabe? Sentia como um mascote daqueles ajudando tudo ali, mas pra ir aprendendo, sabe? Não querendo forçar as coisas também. E de novo, ressignificar as coisas foi o que eu aprendi, sabe? E também a dar mais tempo às coisas, porque eu queria apressar tudo como se o tempo não fosse nada, mas o tempo é valioso, e cada dia é uma coisa extremamente valiosa pra gente, sabe? Cada dia são 24 horas ali, mais 24 horas que nós estamos vivendo, e isso é
sabe, é um presente que nós temos, sabe, é valiosíssimo e eu tenho que dar mais valor a isso. Os dias estavam passando muito rápido e eu não estava fazendo muita coisa. Então, eu ainda estou sofrendo muito, mas nada perto daquilo que eu estava. E eu sou muito grato a todos, sabe, sou muito grato a todos até que estão sempre aí assistindo o podcast. Sou muito grato a todos que me ajudaram. Sou muito grato a todos que estão nessa caminhada. Sinceramente, eu acho que eu sou grato a todas as pessoas que eu conheci, seja elas boas, seja algumas que tenham feito coisas não tão boas pra mim, eu não me importo, sabe? Eu sou grato a todos porque são essas experiências que nos constituem. E se hoje eu ainda tenho esperanças de poder conseguir, é por tudo isso que passou. Então nós passamos por muita coisa ruim na nossa vida, mas tem sempre espaço para as coisas boas acontecerem. E eu ainda tô nessa caminhada, sabe? É difícil, sabe? A gente é uma luta, a gente vai perder, a gente vai ganhar, mas a gente tem que continuar lutando, sabe? A gente tem que continuar com essa guerra. Seja interna, seja externa, seja como for. Mas hoje eu estou melhor, ainda não estou bem, mas eu tenho fé que vou melhorar e só de enxergar possibilidades para o futuro já é um grande avanço. Só de estar no plural já é uma coisa muito boa. Então eu agradeço também a você que ouviu todo esse podcast, todo esse desabafo. E espero que você tenha um dia melhor amanhã, você tenha um dia melhor hoje. E que tudo que eu falei aqui possa servir de alguma coisa para vocês. Muito obrigado mesmo.